Aqui em Ijuí, o Internacional ficou no empate em 0-0 em um jogo muito ruim contra a equipe do São Luís. A repercussão dentro do vestiário do Internacional não foi nada boa com o rendimento dentro de campo. Mas o técnico Eduardo Cudê fez questão de, apesar de irritado, blindar o grupo de jogadores em entrevista coletiva. Ele criticou o gramado do São Luís aqui em Ijuí. Também confirmou que sim, o volante que o Inter tenta a contratação, e é o grande desejo do técnico argentino, é o volante de 26 anos do Flamengo, Thiago Maia. Falou que mais reforços chegarão e atualizou as situações de jogadores como Rocher, Alan Patrick, Gabriel Mercado e Maurício, que podem voltar nas próximas rodadas a vestir a camiseta do Inter no Campeonato Gaúcho. Pedro Henrique, que foi titular aqui em Ijuí, falou sobre seu posicionamento em campo e disse que em relação a Cudê está tudo zerado. Antony, que ganhou uma sequência no gol colorado, comemorou mais uma vez não ter sofrido gols. E o vice de futebol colorado confirmou que sim, o Inter pode contratar um goleiro nessa janela de transferências. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. E nesse conteúdo, direto aqui, ó, do estádio 19 de outubro, aqui em Ijuí, onde fizemos a jornada pela Rádio Bandeirantes, contamos a história de Inter 0, São Luís 0, São Luís 0, Inter também 0. Segunda rodada do Campeonato Gaúcho, o Inter vai aos 4 pontos, mas um jogo muito ruim e tem muitos bastidores pra gente trazer aqui pra vocês. Antes disso, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com. Eu acabei ganhando lá na KTO, não foi da forma que eu queria, o Inter não ganhou, mas eu disse pra vocês no vídeo de hoje de manhã que era empate ou vitória do Inter. Acabou ficando no empate, a gente ganhou na chance dupla lá em KTO.com. Aproveita o código DIAS pra tu ganhar 20% de free bet por lá e dar uma brincada, tá certo? Bom, um jogo muito ruim, um Inter muito modificado, que começou uma equipe tendo Antony no gol, Hugo Malo na lateral direita, Igor Gomes e Robert Renan, dupla de zaga, e o Depena improvisado na do René na lateral esquerda. No meio de campo, Rômulo, Campanharo, Johan e Gabriel Barros, Pedro Henrique e Luiz Adriano, só manutenção de Robert Renan e Johan em relação à equipe que estreou no Campeonato Gaúcho, o time praticamente todo reserva. O Cudê disse que rodaria o elenco, tá? Depois da partida, o técnico Eduardo Cudê falou que de fato foi um jogo muito feio, que o primeiro tempo quase todos que começaram, foi o primeiro de quase todos que não tinham começado o jogo contra a Avenida, e o jogo foi muito feio, muito por conta do gramado, que o campo muito ruim prejudicou a equipe, e aí todos tinham que jogar na bola aérea, e aí bola aérea não tem um muito melhor que o outro, pode ter um melhor, mas muito melhor não, na visão do técnico Eduardo Cudê, então ficou tudo muito parelho entre Inter e São Luís. E ele disse que já que o campo é ruim, não tinha outra forma de jogar, tinha que tentar sair jogando. Se não desse, tinha que ir na bola aérea, e foi o que o São Luís fez o jogo todo, e o Inter também em parte dessa partida aqui no 19 de outubro. Ele mesmo fez questão de frisar o que ele falou na última coletiva, na estreia do campeonato e da temporada 2024. Vai ser paulatinamente, que os jogadores estão com carga alta de trabalho desse início de pré-temporada e vão seguir assim. Ele explicou melhor que, de fato, a ideia dele é rodar o elenco e ganhar também. Claro, fica muito claro nas respostas e nas entrelinhas que a prioridade é rodar o elenco e esse início de temporada e de pré-temporada ainda nesse caso. Mas que se der pra ganhar junto é melhor. E por isso a gente viu um Cudê muito irritado hoje na beira do campo aqui no 19 de outubro. Eu relatei na jornada da Rádio Bandeirantes, a gente conseguiu acompanhar ao lado do vestiário uma salinha que tinha uma janela de vidro. Eu fiquei ali no cantinho observando e o Cudê no intervalo ficou-se 5 minutos dentro do vestiário conversando com os jogadores muito. Ele deixou isso pro seu auxiliar Lúcio Gonzalez porque ele estava muito irritado, andava de um lado pro outro nessa salinha. Na beira do campo a gente acompanhou um técnico Eduardo Cudê também da forma que sempre é, frenético, mas ainda mais nesse jogo aqui contra o São Luís. Ele disse que também tem que cuidar para os jogadores não terem lesões nesse início de pré-temporada, então é rodar o elenco, tentar ganhar ao mesmo tempo e principalmente não perder ninguém. Ele sentiu, por exemplo, que o Igor Gomes tinha que ser trocado no intervalo e entrou o Vitão por conta de uma sobrecarga. Eu conversei rapidamente com o Igor Gomes na saída de campo, ele me relatou que era um desconforto na posterior da coxa direita. Vai ser reavaliado em Porto Alegre, mas ele fez questão de frisar que falta ritmo e precisa cuidar desses jogadores para não terem lesões e seguir trabalhando com carga física elevada dentro do cronograma aí da pré-temporada do Internacional. Sobre erros de saída de bola, que também foram muitos hoje, principalmente com o Robert Renan, que é um zagueiro que tem como sua principal virtude a saída de bola, mas que hoje talvez tenha abusado, exagerado e teve aí
muitos erros, o zagueiro do Internacional. O Kudê fez questão de ressaltar que os erros de saída de bola não podem acontecer. Erro tem que ser lá na frente, principalmente em primeiro tempo de partida, para não ter nenhum risco de tomar 1, 2 gols no primeiro tempo e não ter o que fazer no segundo tempo da partida. Ele foi questionado sobre o que ele precisa ainda, se precisa de um lateral esquerdo, enfim, e o próprio Kudê fez questão, beleza, de confirmar que sim, o Inter procura um lateral esquerdo, o Tauelara está afastado, só tem o René na função nesse momento, o Dalbert rescindiu com o Inter lá no mês de dezembro, e ele fez questão de ressaltar o primeiro volante. Ele disse: vocês sabem onde precisamos de reforços. Um lateral esquerdo e um primeiro volante. E viemos falando com a direção. Não são os nomes que estão falando, no caso se referindo que a imprensa esteja falando. O volante, sim, confirmando de fato que é o Thiago Maia, e a gente já trouxe aqui no canal que o Kudê vem conversando quase que diariamente com o Thiago Maia. É um volante que ele tem muito desejo de que jogue em Porto Alegre, está negociando com o Inter, teve uma proximidade e uma proposta que era de 3 milhões e que o Inter subiu aí na casa de 4 milhões de euros para o volante de 26 anos do Flamengo, e ele destacou: hoje são 2 posições que precisamos trazer, o lateral esquerdo e o zagueiro. Tanto que ele disse: enquanto isso precisamos improvisar. Hoje sobrou para o Carlos, se referindo ao Depena. Em outro momento poderemos usar o Robert ali, que já jogou dessa forma nas categorias de base quando estava surgindo no Corinthians. Então, o Kudê vai tentando adaptar, mas está esperando um lateral esquerdo e pelo menos esse primeiro volante, o Thiago Maia. Sobre a sequência, o Inter entra em campo no sábado, 4h30, no Beira-Rio, contra o Ipiranga de Erechim, e o Kudê disse que amanhã tem o julgamento do mercado e também do Alan Patrick, vai definir se vai ficar nos 2 jogos de suspensão. Se ficar assim, eles já teriam cumprido e aí voltariam no sábado contra o Ipiranga. E aí ele destaca que o Rocher não tem prazo para voltar porque é algo médico e que ele também está sentindo muita falta do Alan Patrick e do mercado, tanto que ele deu 2 jogos seguidos para o Robert Renan e para o Johan nessas funções, e também do Maurício, que está na seleção brasileira pré-olímpica, tá certo? Na saída de campo, tá? A gente não teve zona mista aqui em Juí, mas na saída de campo 2 jogadores falaram. O Pedro Henrique, eu perguntei para ele sobre a questão de... Muitas vezes o Kudê falou: ó, tu é atacante, eu preciso de ti dentro da área. E o Pedro Henrique tinha um entendimento que ele rendia melhor na ponta. E isso foi um debate no final do ano passado. O Kudê, mais uma vez, botou ele dentro da área. Mas não botou ele como referência. Ele botou ele ao lado da referência, que foi o Luiz Adriano. E aí, eu perguntei pro Pedro se ele preferia ser... Já que ele já tá jogando dentro da área, é ser o 9 a referência ou ser o cara jogando ao lado da referência? Ele disse que esse assunto de posicionamento tá zerado, que quando o Kudê precisar dele pela frente, pela beirada, ele vai se adaptar, e que ele acha importante ter a leitura do que a equipe tá exigindo para saber se jogar por dentro ou pelos lados vai ser melhor para ele e principalmente melhor para o time. Quem também falou foi o Antony, que ressaltou bastante o fato de não ter levado gols mais uma vez. O Inter venceu por 1-0 o primeiro jogo, 0-0 agora, 2 jogos, nenhum gol sofrido e 1 marcado. Ele disse que sempre falou que vai continuar fazendo o trabalho dele, que a escolha de sequência para ele é da comissão e não dele, que ele procura dar o máximo dentro de campo e ajudar o grupo, que ele tá fazendo um bom papel como o restante da equipe, que é sair com a baliza 0, sair sem tomar gols, e isso é o melhor, e que a sequência para ele ou não vai depender da comissão do Internacional. Ele disse que pro goleiro, obviamente, sem dúvidas, ter ritmo faz muita diferença. E que em relação ao jogo, a equipe começou primeiro se adaptando ao gramado, que foi muito difícil, então o primeiro tempo foi de adaptação ao gramado, e que aí no segundo tempo o Inter conseguiu criar mais e faltou capricho para, quem sabe, marcar o gol e sair com a vitória aqui de Juí. E por fim, eu quero destacar rapidamente, porque teve uma coletiva antes do jogo do Felipe Becker aqui no gramado, do vice de futebol do Internacional, Felipe Becker, aqui no gramado do 19 de outubro em Juí. Ele confirmou o interesse em Thiago Maia, não descarta a direção contratar um goleiro. Ele é primeiro perguntado e disse que o Inter ia até onde pudesse com o que tinha, e aí eu reforcei a pergunta e falei: dá pra garantir, Felipe, que o Inter não vai contratar um goleiro? Ele falou: não dá pra descartar, a gente tá olhando o mercado, ainda tem a janela aberta até março e não dá pra descartar nada. E confirmou que, obviamente, o Inter quer um lateral esquerdo, já que só tem o René pra posição. O que tu achou da partida entre São Luís e Inter aqui no 19 de outubro em Juí? Deixa aqui nos comentários que a gente vai interagindo, tá certo? E não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima!